ouvir a voz do Salvador. Nós estamos aos poucos caminhando no livro na epístola de Paulo aos Gálatas. A gente vai olhando para ela com carinho aqui. Não é muito fácil, não é muito emocionante fazer esse tipo de leitura que a gente está fazendo, mas é muito instrutivo. Então a gente pede que o Espírito Santo do Senhor nos dê instrução para poder tirar alguma lição desse texto. Capítulo 2 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a desta de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pai, o Senhor sabe da carência que existe no nosso coração do alimento da Tua palavra. O Senhor sabe da limitação que existe na nossa mente de entender a Tua palavra. E o Senhor sabe do quanto o nosso espírito precisa da comunhão do Teu Espírito, da ministração do Teu Espírito, para que a palavra fale a alguma necessidade consciente nossa, e mesmo para que a palavra alimente o nosso ser em coisas que nós nem percebemos, para que ao longo do tempo a palavra ministrada seja glorificada no nosso coração. Por isso nós paramos e pedimos a Tua bênção, e pedimos a ajuda e a orientação do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Eu estava agora sentado aqui e parei para ouvir uma mensagem que eu precisava ouvir, não tinha ouvido, do Mimica. Eu tenho falado com vocês sobre o Mimica, ele vai estar aqui esse mês que vem. Mimica é aquele rapaz que alguns aqui já conhecem, baiano, pequeno, muito engraçado, muito disponível, aquele rapaz que saiu lá da Bahia e que se dedicou à pregação do Evangelho, e um dia ele estava lá na floresta amazônica, lá em Roraima, na divisa com Venezuela, e ele foi com a equipe para poder procurar um grupo indígena chamado Sanumás, onde ele foi pregar o Evangelho para os Sanumás. E a equipe chegou à conclusão de que não dava para voltar, não dava para ficar, e aí ele ficou, e ele se integrou ao grupo Sanumá. Hoje ele vive lá, e teve uma época que o Mimica passou alguns meses sem ninguém ter notícia dele. Ele passou a ter aquele primeiro contato com os indígenas seminômades na época, passou a viver com eles, estar ali, e o Mimica foi lá para pregar o Evangelho de Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa tremenda, que responsabilidade tremenda, que privilégio tremendo, alguém que vai pela primeira vez anunciar o Evangelho de Jesus. E nós tivemos a oportunidade do ano passado ir lá, e fomos e vimos um grupo grande de indígenas
que conhecem a Jesus profundamente, que falam de Jesus com propriedade, que conhecem o Evangelho da Graça. E esses dias tem vindo um aqui, que é o Renato e o seu filho, Flamel, eles estão aqui fazendo um curso aí, e aquele homem, ele já esteve aqui, agora em agosto ele vai dar uma palavra aqui junto com o Mimi, que ele deve pregar para a gente. E aí eu fico pensando, meus irmãos, nós temos um irmão, Sanumar, que não fala português, que mal dá bom dia para a gente, e ele vem aqui pregar o Evangelho de Jesus, e nós vamos ter um missionário que vai traduzir para a gente, que fala perfeitamente a língua, que tem toda essa dimensão do que significa o Evangelho de Jesus na vida de uma pessoa. Paulo também fora pregar o Evangelho em vários lugares do Império Romano que não conheciam, e ele chega na região da Galácia, prega, e aí essa carta mostra para nós já passamos por ela, no versículo 6, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala com eles dizendo assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está tentando resolver com essa carta. Irmãos que ouviram o evangelho de Jesus, mas que agora estavam sendo influenciados por outro evangelho. E eu lembro que nós, quando pregamos aqui, nós estávamos chamando a atenção desse fato, que existem evangelhos, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que entender que esse outro evangelho continua sendo pregado, e o apóstolo Paulo vai dizer na frente que se alguém pregar outro evangelho que não o nosso, que seja anátema. Então, é preciso que nós, enquanto igreja, estejamos preparados para o fato de que o evangelho vai sempre receber pessoas pregando outras coisas que tiram a essência dele, e a essência do evangelho é a graça de Jesus. Por isso eu quero conversar com vocês sobre Paulo, uma vida entregue ao evangelho da graça. O evangelho, ele é essencialmente, irmãos, a graça de Jesus. Nós vamos precisar sempre lutar contra isso, porque existe uma ação espiritual fora de nós, que ele vai sempre provocar rachaduras, cisões, crises, problemas entre nós, para poder tirar o nosso foco do evangelho. Mas existe um sentimento de justiça própria dentro de nós, que não tem nada a ver com aquele que milita lá fora, que também fica trabalhando dentro de nós, para a gente poder, em algum instante, lutar contra a graça. Em alguns momentos a gente começa a querer procurar alguma justiça em nós, uma justiça que faz com que a gente olhe o erro do outro, e ao olhar o erro do outro, a gente fica calculando se essa pessoa tem direito de participar da igreja, e a gente gasta um tempo questionando o outro, porque o outro não passou no nosso crivo de justiça. Mas também uma justiça que faz com que a gente olhe para dentro de nós e fique imaginando em algum instante que nós não podemos estar aqui, porque nós não merecemos estar aqui. E essa é uma conclusão maravilhosa, é verdade, nós não merecemos estar aqui, nem eu, nem o outro, mas eu sou salvo pela graça do evangelho, e a reforma vai trabalhar aquele princípio de somente a graça. Não existe nada mais que eu seja capaz de fazer para poder me colocar dentro da igreja. Então, eu quero que a gente pense no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um homem forte demais, grande demais, independente demais, autônomo demais, capaz demais, e ele vai falar para nós já tínhamos lido no texto anterior, que ele foi para o caminho de Damasco, encontrou Jesus no caminho, foi convertido ao evangelho, não voltou lá para Jerusalém para poder ser treinado pelos apóstolos, não, ele começou a pregar, e ele foi pregando. 3 anos depois ele voltou lá em Jerusalém, ele falou com as pessoas, mas ele continuou pregando, e ele continuou pregando o evangelho que Jesus foi colocando no seu coração, o evangelho da graça. Ele que se apresenta depois falando assim: eu era fariseu, eu era bom de lei, eu entendia de regra, eu entendia de ritos,
eu entendia de sistemas, eu era escolado nisso, eu fui criado aos pés de Gamaliel, mas eu entendi o evangelho da graça, e agora ele é independente, mas ele é respeitoso com os líderes, ele sabe que o fato de ser independente, que o fato de ser capaz, não dava direito a ele a inventar um evangelho, não dava direito a ele a falar o que quisesse. Então ele vai pregar o evangelho, mas ele reconhece que tem líderes lá em Jerusalém, que ele precisa se apresentar a eles, e aí o texto diz no versículo 1, e nós vamos basicamente ler esse texto, que diz no versículo 1 que ele foi a Jerusalém 14 anos depois, não se sabe se da primeira visita ou da conversão, mas um bom tempo depois, ele foi para Jerusalém com Barnabé, levou a Tito, e lá diz que ele subiu em obediência a uma revelação. Alguém manifestou isso. A gente não sabe se foi diretamente uma visão, se Deus utilizou-se de alguém. O texto não diz. Obrigado, Viana. O texto não diz, mas o fato é que o Espírito Santo mandou Paulo ir em Jerusalém para poder conversar com aqueles apóstolos, para poder explicar qual era o evangelho que ele estava pregando. Portanto, existiam pessoas pregando evangelhos diferentes do evangelho de Jesus, que o apóstolo Paulo aqui vai chamar de falsos irmãos, pessoas que pregavam o evangelho de modo diferente. Então ele chega lá e vai dizer para os seus líderes o que é que ele estava pregando. Naquele momento, a igreja estava passando por uma definição de doutrinas, definição do que era evangelho verdadeiro e do que não era evangelho verdadeiro. Então ele diz que vai lá, em obediência a essa revelação, expõe o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Eu não quero pregar um evangelho por mim mesmo, eu não quero pregar o meu evangelho, eu não quero viver a minha vida cristã conforme a minha própria vontade, eu não quero conduzir a igreja de Jesus, porque é a igreja de Jesus. Eu quero apresentar para os apóstolos o que é que eu estou falando, porque eu não estou inventando um evangelho, eu quero pregar o evangelho de Jesus. Por isso no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que não foi chamado por intermédio de homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esses três princípios são muito importantes para nós. O primeiro era a consciência que o apóstolo Paulo tinha de que Deus o mandou para lá. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo dirige a igreja. Apesar de nós, tantas besteiras nós já fizemos na história, tantos problemas nós já criamos, o que nós já nos esforçamos para atrapalhar a igreja de Jesus é uma coisa de louco. Mas o Espírito Santo vai ajeitando, cuidando, tira um, bota outro, muda um, dá uma apertada no outro, porque ele vai conduzindo a sua igreja. O Espírito Santo de Deus conduz a sua verdadeira igreja, que está dentro dessa igreja bagunçada que é a igreja dos homens. O Espírito Santo foi lá e revelou a Paulo que ele deveria ir e falar qual era o evangelho que estava sendo pregado, porque existiam outros evangelhos. E o Espírito Santo dá a Paulo a consciência de que ele não podia criar uma cisão, ele não podia criar outro evangelho, porque senão tudo aquilo que ele estava fazendo era correr em vão. Então é bom a gente parar e olhar a vida do apóstolo Paulo, e parar e olhar um pouquinho para nós, para a gente parar para pensar. Eu tenho crido que o Espírito Santo de Deus está conduzindo a minha vida. Eu tenho crido que o Espírito Santo de Deus está me conduzindo no verdadeiro evangelho. E eu tenho crido que estou correndo na presença do Senhor, e que não é uma corrida vã, porque se a vontade de Deus é essa, eu for para lá, eu vou para o caminho errado. Então, com o apóstolo Paulo, a gente vai aprender esse primeiro aspecto. Eu quero me submeter a uma liderança de igreja. A nossa igreja é conciliar, é o supremo concílio que nós chamamos.
a igreja manda um representante para o presbitério. O Júnior foi lá para o presbitério esse ano. O presbitério escolhe 2 pessoas, 2 presbíteros e 2 pastores, e manda para um encontro quadrienal. E lá nesse encontro, o Brasil fica orando, o Supremo se reúne, fica orando lá, 1.200, 1.300 pessoas lá, e fica discutindo as coisas que acontecem no Brasil e toma decisões. E a gente acredita que o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja. E a gente acredita que existem outros evangelhos sendo pregados. E a gente acredita que nós queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus. E aí tem hora que o Supremo Concílio toma umas decisões que a gente fica profundamente incomodado. Eu não gosto de algumas decisões do Supremo, mas eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu me submeto às decisões da liderança da minha igreja, porque eu quero ter a consciência de que eu não vivo uma igreja minha, um evangelho meu, uma vontade minha. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo que se reúne em nome de Igreja Presbiteriana do Brasil. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, apesar de ser tão independente, apesar de ser tão autônomo, apesar de ser tão capaz. O segundo aspecto é que ele tinha consciência que a igreja tem hora que é lugar de confronto. E eu estou aqui me lembrando que eu sabia que eu não ia falar hoje com você, irmãos, de coisa emocionante, de coisa para fazer você se emocionar e sair daqui, puxa, que legal. Eu queria falar com você sobre isso que está na Bíblia. E o apóstolo Paulo diz que quando ele chega lá, alguns falsos irmãos estavam vivendo na igreja em Jerusalém, e essas pessoas estavam procurando se intrometer na história com um propósito essencial. Veja, eram falsos irmãos que estavam se intrometendo com um interesse que era espreitar a nossa liberdade de que temos em Jesus Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então, Paulo diz assim: irmãos, eu estive lá em Jerusalém, e isso que vocês estão discutindo aí, eu passei por essa situação lá. Falsos irmãos, com ensinamentos falsos, e esses ensinamentos têm um propósito básico: tirar de nós a nossa liberdade. Paulo não está falando de que a liberdade que Paulo chama não é eu saio para poder fazer o que eu quiser, não. Eu não estou mais sobre o peso da lei, eu não estou mais sobre o evangelho da lei, eu estou sobre o evangelho da graça. Aqueles irmãos, eles tinham como tradição, que eles conheciam ainda da época do judaísmo, que a pessoa que queria servir ao Senhor tinha que fazer isso, e circuncidar-se. Ele não era judeu, tinha que circuncidar-se quando adulto. O apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho e fala: gente, tudo isso já foi encerrado na cruz, tudo aquilo que tinha no Velho Testamento foi resumido na cruz, então não se preocupem mais com isso, não precisa mais disso. E Paulo diz: onde eu estava lá, eu estava com Barnabé, que é judeu, e estava com Tito, que era grego, e ninguém ficou tentando constranger Tito a circuncidar-se. Sabe por que Paulo estava falando isso? Porque lá na igreja da Galácia tinha vários irmãos dizendo para eles: olha, se vocês não circuncidarem, vocês não vão para o céu. Olha, se vocês não guardarem o sábado, vocês não vão para o céu. Olha, se vocês não guardarem as festas da lua nova, vocês não vão para o céu. Isso é tratado mais na frente um pouco. E agora Paulo falou assim: vocês ouviram esse evangelho da graça, nós vivemos o evangelho da graça. Alguns falsos irmãos ficam tentando tirar de nós o privilégio da graça. E aí é sempre bom nós entendermos o evangelho da graça, irmãos. O evangelho da graça é: você é pecador, eu sou pecador, nós merecemos a condenação eterna, nós não podemos fazer nenhum movimento que nos leve à salvação. A única possibilidade de salvação que nós temos é a morte de Jesus na cruz e a nossa fé. Eu confio em Jesus, eu dependo de Jesus,
Eu preciso de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim. E eu sou profundamente apegado a Jesus, e eu dependo todos os dias de Jesus, e eu olho para Jesus como Senhor da minha vida, eu olho para Jesus como esperança da minha vida, e eu sei que eu sou pecador, e eu sei que Deus tem todos os motivos para me condenar, e eu sei que Satanás tem todos os motivos para me acusar, mas eu dependo da graça de Jesus. Não há um culto que eu possa fazer para ser salvo. Não há uma roupa que eu possa vestir para ser salvo. Não há um rito que eu tenha de cumprir para ser salvo. Não há nada que o homem possa fazer para que eu possa me salvar. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz e revelou isso ao meu coração, e eu creio em Jesus, e eu creio em Jesus tanto que não consigo me afastar dele. Ah, então se eu creio, eu posso viver a vida que eu quiser fazer por aí? Eu posso, mas não consigo. Eu não consigo porque o Espírito Santo tocou meu coração e me envolveu de tal maneira que eu preciso de Jesus, e eu entendo Jesus como parte da minha vida. Esse é o Evangelho da Graça. Não tem ritos, não tem intermediários, nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma regra, nenhum sistema me é necessário para a salvação. Eu sou salvo pela graça de Jesus. Se eu fizer parte da igreja presbiteriana, ou da igreja Última Embarcação, ou da igreja Cúspide de Cristo, ou a igreja que eu quiser botar o nome, se eu estiver em Jesus Cristo, serei salvo. No dia que Jesus voltar, Ele não virá buscar o da igreja A ou da igreja B, do rito A ou do rito B. Ele virá buscar aquele que crê no Senhor Jesus, que entregou sua vida para Ele, que ama a Jesus e que depende de Jesus. Paulo diz: infelizmente, quando eu cheguei lá, eu encontrei falsos irmãos que estavam se entremetendo para criar confusão, dúvida, para tirar de nós essa consciência da liberdade. Então, irmãos, a gente precisa aprender a conviver com isso. Igreja é humana. Tem épocas que a gente discute umas coisas que não tem nada a ver. Quando a gente fala época, às vezes não é na nossa geração, mas mesmo na nossa geração, tem hora que a gente fica escutando alguns irmãos pregando e falando e colocando indireta ou diretamente que eu vou usar da liberdade aqui, não vou usar, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, não vou para o céu. E se você for de uma igreja que não faz isso, você não vai para o céu. Cuidado, porque eu posso estar inventando o evangelho da lei. Cuidado, porque senão eu estou ouvindo outro evangelho. É preciso que a gente compreenda que nós vivemos e dependemos unicamente do evangelho da graça, e nós vamos conviver com esses conflitos que acontecem por causa da realidade humana. O apóstolo Paulo sabia disso, o apóstolo Paulo lutou contra isso, mas o apóstolo Paulo reconheceu o empoderamento, uma palavra muito usada hoje, dado pelo colégio apostólico à sua pregação. Eu sou livre, eu não sou chamado por homens, eu sou chamado por Jesus. Mas na hora que esse povo apareceu, alguns que pareciam ser de maior influência, e Deus não olha o exterior, Deus não olha a aparência, diz o apóstolo Paulo, essas pessoas não acrescentaram nada na minha vida, eu também não gastei nenhuma hora prestando atenção no que eles estavam falando. Eles, quando viram que o evangelho que eu pregava recebia poder de Deus, assim como o evangelho que Pedro pregava aos circuncisos, eu pregava aos incircuncisos, eles olhavam e falavam: que coisa linda isso que o evangelho está fazendo através de Pedro. Mas eles começaram a ver que coisa linda que o evangelho estava fazendo através da minha vida também, e eles começaram a ficar incomodados com isso, até que chegou o momento que Tiago, Cefas, ou Pedro, e João, que eram respeitados como colunas lá entre eles, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão.
Paulo diz assim: irmãos, aqueles irmãos tiveram que entender. Chegou o momento que Pedro, Tiago e João chamaram a mim e a Barnabé. Vocês são judeus como nós, vocês pregam o evangelho da graça, então a gente quer que vocês saiam daqui e continuem pregando o evangelho da graça. Deixa o Pedro pregando para os irmãos judeus, os irmãos que gostam de circuncisão, os irmãos que gostam de ler em hebraico, os irmãos que gostam de uma esperança em Israel. Deixa o Pedro pregando para eles, e vocês vão lá e pregam para aqueles que não querem nem saber de Israel. Não tem nem discussão de hebraico, não tem nem discussão de negócio de sábado, não tem nem discussão de negócio de festa de lua nova. Vai lá e vai pregar para lá. E o apóstolo Paulo diz que saiu ele, Barnabé, Tito, e foram pregar. Os apóstolos fizeram para eles uma única recomendação que vale a pena a gente parar um pouquinho e lembrar: que nós nos lembrássemos dos pobres, porque se tem uma coisa que o evangelho ama, é pobre. Olha, irmãos, vamos criticar. As pessoas fazem uma crítica à igreja católica, dizendo que a igreja católica no Concílio Vaticano II fez uma opção preferencial pelos pobres, e isso não tem nada a ver com a Bíblia. É verdade, Deus tem uma opção preferencial pela justiça, mas os maiores injustiçados são os pobres. Então, os apóstolos chamam Pedro e diz para eles assim, chama Paulo e diz para eles assim: Paulo, vai pregar o evangelho. Não se preocupa com essas besteiras que nós judaizantes temos. Vai, prega o evangelho, cara. Prega o evangelho. Só cuida dos pobres. Não esqueçam dos pobres, porque é evangelho que não se preocupa com aquele que sofre mais, não é evangelho. Evangelho transforma o coração de homens e mulheres que têm mais condições em homens e mulheres que entendem que precisam partilhar com o pobre. E o apóstolo Paulo sai agora empoderado, reconhecido pela igreja de Jerusalém, para poder dizer assim: cara, eu vou continuar pregando o evangelho da graça. Por isso ele está dizendo para a igreja da Galácia: eu fui e preguei para vocês, e vocês creram, e eu estou estranhando que vocês estão ouvindo esses irmãos que estão aí indo falar para vocês que vocês precisam voltar àquelas práticas besteira. Creiam na graça, preguem a graça, reconheçam as autoridades de vocês, recebam o empoderamento das autoridades de vocês e preguem a graça. E aí eu sempre vou me lembrar dessa cena, né, da casa do seu João, quando nós fomos lá. Eu acho que a Kilma daqui, que estava junto lá na casa do seu João, no lago do Uruapiara, né, que nós chegamos lá na casa daquele homem, lá no fim do lago do Uruapiara, sei lá se é o fim, se é o começo, aquele negócio lá, mas nós andamos de barco, e anda de barco, e chega numa curva e fala: bom, agora chegou, não chegou, e anda, chegou outra curva, não chegou, e anda muito, navega muito para chegar lá na casa do seu João. 9 filhos, um homem semi-analfabeto, e a gente perguntar para ele: seu João, como que era a sua vida aqui? E ele fala assim: ah, pastor, a minha vida aqui era muito sem graça, eu vivia fazendo isso, e fazendo aquilo, e aquilo outro, e não sei o que, até que um dia, esses missionários chegou. E aí ele resumiu, ele diz assim: esses missionários não, Deus chegou no meu porto, e entrou na minha casa, e transformou a minha vida. Eu, a minha mulher, e nossos 9 filhos, servimos a Jesus. Lindo! Esse é o evangelho da graça, o evangelho que transforma. No dia que nós vimos aquela quantidade enorme de índios, as mulheres com os seios de fora, os homens com as micro-roupas, adorando Jesus, gente, é lindo demais, porque aquele rapazinho que saiu lá da Bahia e ficou perdido lá meses na mata com eles, perdido na nossa visão, né? Foi lá e pregou o evangelho de Jesus, o evangelho da graça. O que te salva é o evangelho da graça, o que te dá nova oportunidade é o evangelho da graça. Você é alvo do evangelho da graça. Jesus te amou na cruz,
não porque você merece, mas porque você precisa. Não porque você tenha condição de salvar-se, mas porque Jesus resolveu te transformar em filho. E agora que você é alvo da graça, Deus te faz agente da graça. A gente precisa aprender a sair daqui, todos os dias, com firme propósito de amar, de pregar, de anunciar uma salvação que não depende de ritos, não depende de pessoas, não depende de igrejas, não depende de nada, depende de Jesus. O apóstolo Paulo fez a vida dele um instrumento da graça de Deus. No meio desse tempo louco, de tantas pregações e de tantos evangelhos, nós somos convocados por Deus a pregarmos o evangelho da graça. Por isso a gente tem que ser profundamente agradecidos pelo evangelho da graça. Profundamente agradecidos pelo evangelho da graça, para a gente poder reconhecer: Senhor, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, e eu estou aqui por causa de Jesus, e eu quero viver a graça, e eu quero pregar a graça, porque a Bíblia chama de outro evangelho, o evangelho que não seja o da graça, e a Bíblia chama de falsos irmãos, aqueles que pregam outra coisa que não seja o evangelho da graça. Vamos orar? Cada pessoa ora, fala com o Senhor o que você quiser falar e o que você propõe para Ele.